elas, o mesmo não se passa quando falamos de vítimas de trauma. Aí o conceito é exatamente o contrário. A vítima de trauma é tratada no hospital e não na rua. E o tempo que passamos no local deve-se cingir ao mínimo indispensável para resolver algumas situações que sejam life-threatening, e todo o resto deve ser protelado para durante o transporte e para desenvolvermos depois essas nossas abordagens durante o transporte, não perdendo tempo no local. A verdade é que nós não podemos reduzir a distância que a ocorrência acontece ao hospital, às vezes não conseguimos reduzir muito o tempo do transporte, e é aqui na parte do tempo que passamos no local que podemos ganhar aqui algum tempo para a nossa vítima e reduzir aquela taxa de mortalidade que o Dr. Raposo falava há pouco, de um aumento de 9% por cada 10 minutos que passam. Não podemos falar também de trauma sem falar de hipotermia. A hipotermia no trauma é definida como uma temperatura abaixo dos 35 graus, e a verdade é que há estudos que mostram que até 2/3 dos doentes, quando chegam ao serviço de urgência, chegam em hipotermia, das vítimas de trauma. Isto vai estar associado depois ao aumento da mortalidade e ao aumento do risco de hemorragia. Falar de hipotermia e de risco de hemorragia é falar também da coagulopatia associada ao trauma e da acidose. Os três juntos acabam por formar aqui a tão famosa tríade letal do trauma. Eles acabam por funcionar um bocadinho quase como uma pescadinha de rabo na boca, potenciam-se os três um ao outro e vão levar a um aumento da mortalidade, aumento do risco de hemorragia, aumento da lesão de órgão e aumento também da disfunção multiorgânica. Em termos de abordagem do cenário, a abordagem de um cenário de trauma acaba por ser um bocadinho diferente da abordagem de um cenário médico. Primeiro que tudo, e como em qualquer cenário, as condições de segurança, não só as condições de segurança do local, o equipamento de proteção individual, mas também as condições de segurança da própria vítima. E depois obter uma impressão geral daquilo que é a nossa vítima. É um homem, é uma mulher, é uma criança, é um idoso. Existem hemorragias sanguinantes, e aqui é a grande diferença também em relação à vítima médica, porque existindo será uma abordagem ainda antes do nosso ABCD, será para abordar essa hemorragia sanguinante. Como é que é o trabalho respiratório da nossa vítima? E aqui ficamos logo com uma impressão geral daquilo que temos já, com que vamos ter que lidar durante o cenário. Passamos depois então à abordagem ABC, que nós fazemos em todos os doentes, e aéreo, ventilação, circulação, o estado neurológico, e depois então o transporte ao hospital. Desculpem. Aqui o fluxograma de abordagem e referenciação da Filosofia Verde de Trauma, definida pela DGS, baseia-se muito naquilo que são os critérios de gravidade, não só fisiológica, mas também de anatomia da lesão. E quando estão presentes, então a nossa vítima de trauma deveria ser idealmente logo referenciada a um centro de trauma. Eles têm aqui depois também em consideração a distância a esse centro de trauma. Se ela for inferior a 30 minutos, então sim, dirigir logo para o centro de trauma, sendo superior a 30 minutos, considerar aqui a hipótese de ir para o hospital da área, o hospital mais perto, para uma estabilização inicial e depois então posterior transferência para centro de trauma. Controle de hemorragia. As guidelines europeias que saíram já este ano exatamente sobre controle de hemorragia e sobre coagulopatia no trauma, vêm reforçar aqui muito a ideia de que mais do que tratar é prevenir a hemorragia sanguinante. Prevenir utilizando o quê? Utilizando os torniquetes, que felizmente cada vez mais estão difundidos por todos os meios, e esperamos que seja uma coisa presente em 100% dos meios num futuro muito, muito próximo. O packing também cada vez mais falado, e o cinto pélvico, aqui também muito importante no controle da hemorragia associada à fratura instável da bacia. Estas guidelines falam também aqui muito na minimização de fluidos, cada vez mais uma fluidoterapia, o mínimo necessário, tendo aqui como algum objetivo uma hipotensão permissiva nos doentes vítimas de trauma sem TCE associado, ali com um objetivo de uma tensão arterial sistólica acima dos desculpem, uma média por volta dos 60, 80 será suficiente. Nos com TCE associado, então queremos um bocadinho mais alto, com médias acima dos 90. Se para isso não for suficiente a fluidoterapia, ainda que restritiva, o que eles sugerem é a utilização de vasopressores, nomeadamente da noradrenalina, para atingir essas tensões arteriais médias-alvo. O uso de tranexâmico também está cada vez mais percebido que é uma das nossas grandes armas nas vítimas de trauma com risco de hemorragia associada, e deverá ser administrado idealmente nas primeiras 3 horas após ter ocorrido o trauma, prevenindo assim a hemorragia a ele associada e, consequentemente, diminuindo a taxa de mortalidade.
Muito importante também, acaba por ser uma referenciação precoce ao CODU daquelas que são as vítimas que se encaixam nos critérios de haver de trauma. Isto vai permitir que, enquanto nós no local acabamos por estabilizar a vítima e fazer os procedimentos que são mesmo necessários de fazer no local, o CODU vai estabelecendo alguns contactos logo para a referenciação desse doente para o hospital mais indicado para o receber. E isso é importante para quê? Não só para ter uma equipa simpática e bonita para nos receber e que esteja à nossa espera, mas principalmente para que tudo o resto esteja agilizado para receber este doente, não só em termos de sangue e hemoderivados que podem já estar na sala de reanimação à nossa chegada, ter a imagiologia disponível para receber este doente assim que ele chegar, para poder ir à imagem, à ataque, ou até mesmo um bloco operatório, se for necessário ir direto para o bloco operatório. Durante o transporte, não esquecer o controle da temperatura, tal como já falei, muito associado a um aumento da mortalidade e da necessidade transfusional, e depois também o alinhamento do neuroeixo. E aqui tem havido algumas novidades um bocadinho mais recentes, pelo menos na nossa prática, não tanto na literatura, das quais o Pedro vai falar agora então a seguir. Pedro? Bem, Marta, obrigado. Começar por falar precisamente sobre isto. Portanto, é tradição do trauma todos estes processos de imobilização de doentes e quem tem estado mais atento, nomeadamente quem assistiu à reunião de emergência médica realizada há meia dúzia de dias, percebe que há coisas a mudar e que o Instituto neste momento está a fazer um esforço para se adaptar e atualizar face ao estado da arte. E qual é o estado da arte? O estado da arte acaba por ser resumido em 3 trabalhos muito importantes do ponto de vista científico publicados nos últimos 6 anos. O primeiro, este protocolo de uma proposta de protocolo alemão, assente numa revisão de sistemática de literatura com artigos entre 1970 e 2014, portanto uma avaliação muito, muito robusta, e que se repararmos o que é que este documento defende, querendo privilegiar acima de tudo a estabilização clínica, que a Marta teve a falar, de A, B e C, diferindo os cuidados de imobilização mais tradicionais do doente de trauma para doentes que tenham um ABC estável e que tenham, de facto, critérios inequívocos de lesão vertebromuscular traumática na avaliação do D. Inclusivamente, esta proposta de algoritmo, inclusivamente, defende algumas manobras que até então eram deixadas um bocadinho, eram secundarizadas, nomeadamente a importância da estabilização manual, sim, mas, sobretudo, a capacidade de poder transportar doentes ou apenas com o colar cervical, sem utilização de outros adjuvantes, definida por este protocolo como, enfim, imobilização minimalista ou mínima, ou, inclusivamente, o transporte de doentes com alinhamento do neuroeixo, em maca de vácuo ou em plano, sem necessidade de colocação do colar cervical adicional para o transporte, ainda que o mesmo possa ter sido utilizado ou não para a extração ou remoção da vítima na abordagem inicial. Um ano mais para a frente, uma revisão, uma meta-análise norueguesa com uma série de recomendações assentes na evidência e que defende que, de facto, doentes que tenham potencial de lesão espinal aguda devem ter algum tipo de restrição de movimentos, sem dúvida. Portanto, não estamos aqui a passar de 8 para 80 de imobilizar todos para não imobilizar nenhum, não é isso. Mas defende também que esta abordagem deve ser, de alguma forma, minimalista e não deve nunca comprometer a abordagem clínica daquilo que são as lesões life-threatening, que a Marta falou, que comprometem a vida do doente de trauma em A, B e C. Inclusivamente, chamando aqui a atenção, uma vez para a recomendação 3, esta estabilização espinal não deve nunca atrasar esta intervenção em ABC e, se necessário, ser diferida para o hospital. Na recomendação 4, muito clara e muito assente em evidência de que doentes com traumatismo penetrante isolado, nomeadamente do torso, não devem ser imobilizados, não é ser perdido tempo com a imobilização. Estes doentes têm apenas capacidade de serem abordados e melhoria do outcome em contexto de teatro cirúrgico e, por isso, não deve ser perdido tempo no pré-hospitalar com imobilização. E a imobilização deve ser feita, sim, mas com recurso a triagem, a ferramentas de triagem que permitam identificar os doentes que beneficiam desta imobilização.
As ferramentas mais conhecidas são a Nexus e a Canadian C-Spine Rule, são ferramentas já com mais de 10 anos, não são todas novas. Há outro tipo de fluxogramas que permitem e apoiam a decisão dos operacionais para a intervenção e correta adequação de procedimentos de restrição de movimentos, e é este tipo de vocabulário que começamos a utilizar em detrimento de um vocabulário mais antigo de imobilização total de coluna. Em relação à transferência de doentes, nomeadamente doentes que estejam no solo, para colocá-los na maca ou na maca de vácuo, deve ser abandonado o levantamento com mãos, a não ser que não haja outra hipótese, poderá ser usado o levantamento alternativo com a técnica da ponte holandesa, mas a melhor e única técnica é, de facto, o levantamento com recurso à maca scoop ou maca pluma, se assim preferirem. Com isto, o rolamento deve estar diferido apenas para os doentes em que não é possível fazer levantamento com maca scoop, nomeadamente os doentes que estejam em ventral ou semiventral. Também vai ser defendido nesta altura que o plano duro não é um dispositivo de transporte de doentes, é um dispositivo de extração. O transporte de doentes deve ser feito em maca de vácuo ou inclusivamente na própria maca de ambulância, aquilo que está defendido nesta meta-análise. Aqui a questão que falávamos há bocadinho, da questão do rolamento, portanto, ele deverá ser feito ou para plano duro ou inclusivamente para maca scoop, pode perfeitamente ser feito diretamente para maca scoop. Não temos outra forma de proteger a bacia no rolamento destes doentes no pré-hospitalar. No entanto, quando falamos em contexto intra-hospitalar e de remoção depois de material de trauma, deve ser secundarizado o rolamento e privilegiado sempre o levantamento, mas lá está com recurso à maca scoop, de forma a evitar a agressão desnecessária e iatrogénica da bacia. Cá está. Portanto, abolir a questão do rolamento em contexto intra-hospitalar e privilegiar o levantamento com maca scoop. Ainda dentro das mesmas normas, mais uma recomendação, portanto, os doentes devem ser transportados em maca de vácuo, portanto, uma vez mais, sublinhar aqui a importância de relegar o plano duro apenas como dispositivo de extração e não como dispositivo de transporte de doentes de trauma. Inclusivamente, defender aqui a questão da autoextração. Alguns doentes podem ter critérios e condições para se autoextraírem das viaturas e não estarem sujeitos à mobilização externa de equipas de extração e desencarceramento, que muitas vezes vão acabar por mobilizar mais todo o neuroeixo do que se for o doente se conseguir a sair do carro ou da viatura pelo seu próprio pé. Dando mais um pulinho de 2 anos mais para a frente, 2019, e descendo um bocadinho na Europa, agora chegando à Dinamarca, portanto, uma vez mais, sublinhar aqui a importância de que está defendida uma recomendação fraca contra a utilização do colar cervical por rotina em todos os doentes de trauma, uma recomendação fraca também contra a utilização do plano duro em doentes, sobretudo aqueles que necessitam de abordagem ABCD em sítios life-threatening, e uma recomendação ainda que fraca para a escolha recair sobre o transporte na maca de vácuo, em detrimento dos outros dispositivos mais frequentemente conhecidos. E aqui também, uma vez mais, daquilo que já falávamos há bocadinho, a possibilidade de transportar os doentes em maca de vácuo, sem necessidade de colocar o colar cervical para o transporte, mantendo o alinhamento do neuroeixo e não oferecendo ao doente toda a iatrogenia relacionada com a imobilização total de coluna e com a colocação do colar cervical no transporte de doentes. Essencialmente para ressalvar que tempo é vida, de facto, aquilo que tanto o Dr. Raposo como a doutora Marta Custódio falaram, o tempo é uma condição absolutamente crucial na abordagem do doente de trauma e todos os procedimentos mais tradicionais de imobilização de coluna são muito time consuming. Então, a imobilização de coluna não deve ser utilizada por rotina, deve ser utilizada apenas mediante critério clínico. Os doentes que de facto mais beneficiam ou podem beneficiar dela ser utilizados. Trocarmos o conceito de imobilização por um conceito de alinhamento e de restrição de movimentos. Portanto, estamos cada vez mais a ouvir neste conceito de alinhamento do neuroeixo. Planos duros serem utilizados apenas como dispositivos de extração e não como dispositivos de transporte de doentes à unidade hospitalar. Portanto, privilegiando para isto sempre a maca de vácuo. Levantamento em bloco só é possível com o recurso à maca scoop.
mas não nos esquecemos nunca daquilo que de facto tem efetivamente interferência no outcome do doente, que é não secundarizar, não atrasar medidas de estabilização e tratamento de condição life-threatening em A, B e C, mediante procedimentos que não têm comprovado a sua eficácia, nomeadamente de estabilização e imobilização de coluna. É importante também termos uma fotografia daquilo que nós fazemos atualmente, e para isto o Alexandre vai-nos falar agora aqui um bocadinho sobre os indicadores que têm sido trabalhados nos últimos anos, ou no último ano, pelo Grupo do Assistencial de Trauma. Alexandre, o que é que tens a dizer sobre isto? Muito obrigado, Pedro. Efetivamente, e só fazer uma ressalva que alguns destes dados que são de domínio público estão na página do INEM, nomeadamente no separador de transparência, instrumentos de gestão e depois portanto, no separador de relatórios da instituição. E porque gerir é medir e medir é tomar decisões, importa apresentarmos e refletirmos sobre alguns dos indicadores relativos ao ano de 2022, portanto, ao ano transato. Portanto, em 2022, este grupo do processo assistencial de trauma, após análise, identificou 3.043 alertas de via verde trauma. Relativamente à distribuição por género, o género masculino, o mais representativo, neste caso, com 69% das situações, e depois o género feminino com 28% das situações. Já aqui foi falado, e volto a frisar, que o trauma é um problema de saúde pública e é sabido, não só a nível nacional, mas também internacional, que normalmente afeta mais, portanto, a população em idade ativa. E os dados que recolhemos também não fogem a essa realidade, sendo que a faixa etária em que houve maior incidência do alerta de trauma foi portanto, idade ativa dos 18 aos 64 anos, em 71% das situações, e depois segue-se o grupo com mais de 64 anos, com 24% portanto, dos alertas de trauma. Já aqui falámos também de tempos, e relativamente ao tempo entre a criação da ocorrência e a chegada ao local, efetivamente tivemos uma mediana de 25 minutos, isto a nível de todos os meios. Portanto, aqui estão contemplados todos os meios, apesar de nós termos feito um trabalho em que dividimos os meios relativamente à sua diferenciação, temos aqui a apresentar dados genéricos, portanto, englobando todos os meios. O tempo de intervenção no local foi de 29 minutos, e 29 minutos no local consideramos que constitui um consumo de tempo acima do ideal para as necessidades, nomeadamente se estivermos a falar de trauma major. Também já aqui foi dito. Relativamente ao tempo entre a criação da ocorrência e a chegada ao hospital, portanto, desde o momento em que a vítima pede ajuda, é criada a ocorrência e depois a sua entrega na unidade hospitalar, temos medianas, portanto, de 1 hora e 82 minutos. E obviamente que o que todos queremos é chegar mais rápido e chegar à unidade adequada para cada vítima. Relativamente aqui à percentagem de intubação orotraqueal realizada no extra-hospitalar no trauma major, nomeadamente com vítimas com Glasgow inferior a 8, temos uma percentagem de 41%, aliás, 44,1%. No entanto, ressalvo que se nós formos 44,1%. No entanto, ressalvo que se nós analisarmos apenas os meios em que existem profissionais com a proeficiência indicada para este procedimento, este valor sobe de 44,1% para 72%. E aí já está, portanto, é uma atitude que está em consonância, alinhado com as boas práticas. Relativamente à percentagem de utilização de capnografia em doentes que foram submetidos a intubação orotraqueal, tem percentagem de 47%.
Analgesia, obviamente que a analgesia é muito importante também, e a taxa de doentes de trauma major submetidos a analgesia foi de 41%. Se analisarmos também aqui os meios, portanto, com capacidade para a administração de analgesia, portanto, esta percentagem, obviamente, que também sobe e rondará os 76%. Taxa de doentes, portanto, em que foi aplicado o cinto pélvico. O cinto pélvico, antes de mais, deve ser utilizado em todos os traumatismos abdominopélvicos fechados em que a vítima tem uma PA sistólica inferior a 90. Efetivamente, tivemos valores muito aquém das nossas expectativas, de 6,7%. Obviamente que houve vários fatores que contribuíram para esta baixa percentagem, e também este grupo tem encetado esforços no sentido de, portanto, incrementar este valor, nomeadamente com formação, com ações de sensibilização e também com a entrega de cintos pélvicos nos meios. Relativamente à taxa de doentes alerta trauma a quem foi administrado ácido transnexâmico, temos uma percentagem de 12,1%. Se analisarmos os dados, portanto, de forma genérica, global, no entanto, percentagens de 50% se analisarmos os meios em que o TXA está disponível. Portanto, neste caso, os valores sobem para 50%. Depois, um dos outros indicadores, taxa de doentes alerta trauma que foram submetidos a procedimento de aquecimento, 18,1%. Estes indicadores ficam muito abaixo do esperado, provavelmente por falta de registro. Mas também, depois da nossa análise e reflexão, a terminologia da plataforma de registro foi corrigida em janeiro deste ano, e passou da terminologia aquecimento para o controle de temperatura. Obviamente que isto não é um trabalho que se esgota em apenas um ano, isto é um trabalho contínuo. Relativamente aos indicadores e às metas, já conseguimos ganhos relativamente ao momento em que este grupo, o processo assistencial do trauma, iniciou funções. No entanto, obviamente, queremos ser mais ambiciosos. Por isso, houve revisão de alguns indicadores e também revisão de algumas metas que nos propomos atingir neste ano de 2023. Tanto para este ano, como indicadores, o tempo entre a criação da ocorrência e a chegada ao local, o tempo de intervenção no local e o tempo entre a criação da ocorrência e a chegada ao hospital. Portanto, parecem-nos de todo pertinentes a manutenção destes indicadores. Depois, a percentagem de registro, pelo menos 2 news, portanto, nós, à medida e mesmo a plataforma, portanto, esta plataforma do registro Teams cada vez mais é conhecida por todos os intervenientes, e nós, ao efetuarmos registros, portanto, existem escalas que vão sendo, portanto, preenchidas automaticamente e vão-nos dando scores que são muito importantes e balizadores para, portanto, aquilo que estamos a fazer. Percentagem de registro de pelo menos 2 escalas de coma de Glasgow, percentagem de pelo menos 2 pressões arteriais sistólicas, o cálculo automático do RTS. Por exemplo, relativamente ao RTS, nós sabemos que ele, portanto, tem como base a escala como uma de Glasgow, a frequência respiratória e a pressão arterial sistólica. Nós, ao preenchermos estes valores, vamos ter, portanto, um score desta escala. Registro de ocorrências, portanto, também mais uma vez, com indicadores de pressão arterial de Glasgow. Pelo menos 2 registros de avaliação de dor. É muito importante haver mais do que um registro. Só assim sabemos como foi a evolução e, por outro lado, quando executamos alguma intervenção, saber se ela teve efeito ou não e se é necessário ver um reforço dessa intervenção. Depois, percentagem de trauma abordada por meios VMERI-SHAM com Glasgow inferior a 8 que foram submetidos à intubação orotraqueal. Percentagem de trauma abordado pelos mesmos meios com RTS menor ou igual a 11 a quem foi administrado o TXA. Percentagem de trauma
abdominopélvico com sinais de choque em que foi aplicado o cinto pélvico, percentagem de trauma por mês CIV, MER, SHEM, com descida de escala de dor em 3 pontos. E depois também indicadores relacionados com o controle da temperatura, como eu estava a dizer há pouco. Depois, e tendo em conta que a transferência de cuidados, a informação clínica que deve ser passada para a equipa que vai receber o doente também é muito importante. Importa aqui também incluir alguns indicadores nesse sentido, e por isso percentagem de viver trauma em que os hospitais recebem a informação clínica do doente por e-mail, ou por S-Clinic ou por um link, e também percentagem em que os hospitais recebem informação antes do doente chegar. E esta informação pode ser, portanto, recepcionada via digital e também, obviamente, sempre com o reforço de um contacto telefónico. Antes de passar a palavra ao Pedro, dizer-vos que, apesar de nós não pretendermos que se deixem tratar doentes para se fazerem registros, é muito importante registarmos aquilo que fazemos. Isto porquê? Porque só assim conseguimos contribuir para uma transferência efetiva de cuidados, por um lado, e por outro, permitir medir aquilo que andamos a fazer todos os dias. Concordas, Pedro? Claro que sim, claro que sim. Essa era um bocadinho a minha deixa, Alexandre. Obrigado. De facto, nós, como latinos que somos, muitas vezes somos pouco avessos ao registro, não é? Mas isto é de facto extremamente importante e, sobretudo, desde que há a capacidade de termos registro eletrónico, permite não apenas otimizar o registro eletrónico em contexto online, facilitar a comunicação dos meios operacionais com o CODU e até com os hospitais de destino, mas também facilitar e permitir precisamente isto que era até há 4 ou 5 anos meramente impossível, conseguir identificar indicadores, percebemos onde é que estamos bem e queremos manter e percebemos onde é que temos muito a melhorar e definir as estratégias para isso. A nível da ativação pré-hospitalar de doentes que tenham critérios de trauma grave, para incluir estes doentes como via verde de trauma, se assim quiserem, temos aqui 3 grandes caminhos. A existência de critérios fisiológicos, que são depois congregados em índices de gravidade como Revised Trauma Score e MGAP, ou a presença de um critério anatómico, de acordo com o que está definido pela Comissão Nacional de Trauma e pela normativa da DGS de 2022 da Via Verde Trauma, ou a presença de mecanismos de lesão também constantes desta norma. Para quem já utiliza a iTeams, este é enfim, conhecem este separador de registro dos sinais vitais, absolutamente importante ser registado, porque vai permitir a identificação de início no score de gravidade, mas o score de gravidade que aparece lá em cima, no canto superior direito, o Early Warning Score, embora seja importante, não está ainda de alguma forma validado para o trauma, embora obviamente nos permita definir que é uma vítima crítica, uma vítima grave. O alerta da via verde trauma pode ser feita por 3 vias, como já falámos, pelos sinais vitais, através dos índices de gravidade, ou pela presença de critérios anatómicos ou de mecanismos de lesão. Onde é que encontramos estes critérios anatómicos ou de mecanismos de lesão? Neste separador de observação, podemos aqui encontrar, nesta caixa de checkbox, os diferentes critérios, tanto anatómicos como de mecanismo de lesão, que, ao clicar, permite a ativação do alerta de trauma que o operacional, clicando sim, vai gerar um alerta ao nível do código. Conforme podemos ver aqui em baixo, portanto, ao clicar neste caso em trauma instável da bacia, ou fratura instável da bacia, aparece ali um alerta vermelho, um critério anatómico suscetível, compatível com trauma grave. Ou, se clicarmos em atropelamento, um critério de mecanismo de lesão, cinemática de lesão, compatível com trauma grave. E este alerta é importado para o código. No entanto,
só é possível definir índices de gravidade de trauma se for clicado o boneco de trauma, conforme vemos aqui neste videozinho. Portanto, abaixo dos critérios de alerta, é possível abrir aqui o boneco de trauma e clicar o local onde onde há mecanismo de impacto, penetrante ou fechado, e depois, se repararem, aparece aqui no canto inferior direito os índices de gravidade em trauma, tanto a RTS como a MGAP, a serem calculados. Como vem aqui dentro deste círculo. Mas isto só é possível se o operacional, de facto, clicar no boneco de trauma e identificar o tipo de lesão que a vítima apresenta. E temos depois, mais ou menos, um figurino como este. Os locais de lesão do doente, do lado esquerdo, e depois, em texto corrido, e os índices de gravidade serem trabalhados do lado direito. A nível de procedimentos, é fundamental, de facto, para nós, enquanto processo de qualidade, identificarmos procedimentos que são efetivamente realizados nos doentes e estão, de facto, orientados para aquilo que são as boas práticas defendidas e instituídas. E isto é possível no separador de procedimentos colocar e que estão organizados de acordo com o ABCDE. Portanto, temos aqui, por exemplo, no A, na via aérea, o tubo orotraqueal, por exemplo, conforme podemos ver aqui nesta imagem. Em C, como dispositivo de controle de hemorragia, a colocação do cinto pélvico. Aqui, o controle de temperatura, portanto, possível ser registado neste tipo de registro e que permitirá depois ao grupo do processo assistencial identificar e trabalhar os indicadores de qualidade que o Alexandre vos esteve a apresentar. É para nós fundamental que, de facto, seja possível ter pelo menos 2 avaliações de sinais vitais completos, que vão permitir, de facto, ao sistema trabalhar a escala de gravidade e perceber também o nível de evolução deste doente durante a abordagem pré-hospitalar. Portanto, idealmente, estas 2 grandes fotografias do doente de sinais vitais serem feitas antes e depois dos procedimentos ou intervenções efetuados. É também importante que os operacionais confirmem o alerta de trauma e contactem o CODU, obviamente sempre necessário, e para agilizar de acordo com o fluxograma apresentado pela Marta, no sentido do CODU poder facilitar de forma mais célere possível o encaminhamento do doente para o serviço de urgência ou para o centro de trauma mais adequado à situação. Precisamente era isto que tínhamos para apresentar e para iniciar a discussão, se assim o entenderem. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que apresentaram. De facto, penso que todos já tiveram a oportunidade de reparar no chat e não há propriamente questões, mas há aqui muitos comentários que merecem, obviamente, ser comentados, passa a redundância, por parte de quem está a apresentar e de quem direito aqui do painel de oradores. Como é óbvio, isto... qualquer mudança cria resistências e penso que é isto que se está aqui a evidenciar e, portanto, eu pedia, não sei se tu, Vasconcelos, se a Marta, se quem será a pessoa mais indicada para responder aqui a alguma destes comentários que foram sendo deixados aqui no chat, portanto, há aqui um que me chamou especialmente a atenção, que parte do facto de termos ido beber a evidência científica à Alemanha e à Noruega. Portanto, é importante deixar claro que isto não foi feito, estas mudanças que se estão agora a propor, não foram feitas do nada. Portanto, isto foi feito a partir da análise de dados científicos e de matérias que são de facto e não de opinião, correto? Se calhar posso responder facilmente a esta. Eu não tenho qualquer tipo de conflito de interesses, até porque inglês eu sei falar, norueguês e dinamarquês não é de toda a minha praia, portanto não tenho qualquer tipo de interesse em defender dinamarquês ou noruegueses. Mas quando falamos de ciência e quando falamos de evidência, aquilo que nós temos que olhar é para o tipo a forma como são feitos construídos todos os trabalhos. E como calculam os trabalhos publicados
nas revistas em que foram e meta-análises com um peso científico extraordinariamente importantes, não incluem trabalhos apenas feitos na Dinamarca ou nos Estados ou na Alemanha ou na Noruega, incluem trabalhos a nível mundial. Não estamos a falar da realidade norueguesa e dinamarquesa, estamos a falar... Importa também referir, Vasconcelos, desculpa interromper, que qualquer trabalho científico publicado numa revista científica, antes de ser publicado, é revisto por pares, portanto, não é alguém que tem uma ideia bonita e que acha que a deve publicar. Portanto, tudo isso que é publicado é revisto por pares, ou seja, por outras pessoas, até antes de permitir essa mesma publicação. Portanto, se está publicado é porque, de facto, acontece e há prova científica que aquilo que ali está tem base para andar, digamos assim, de uma maneira simplista. Claro que sim, e é mediante isso são depois definidos consensos internacionais. E nós falávamos há meia dúzia de dias, quando falávamos da emergência médica, por exemplo, quando comparado com a ressuscitação, em que existem consensos internacionais daqui a 5 anos, no trauma não existem. Mas, de facto, existe um conjunto de evidência publicada, com recomendações com algum nível de impacto, ou algumas até com grande nível de impacto, e que, de facto, ajudam os sistemas a adaptarem-se, a mudarem e a assentarem a sua prática clínica naquilo que é a melhor evidência disponível. E isto, obviamente, que obriga todos nós a sabermos adaptar a esta mudança. Operacionais no terreno, sejamos bombeiros, técnicos, enfermeiros, médicos, hospital. Portanto, todo o processo de mudança é um processo complexo e multifatorial. Agora, nós não podemos, mediante o medo da mudança, não mudar e mantermos como estávamos há 5, 10, 15 ou 20 anos. Agora, estamos nos primeiros passos naquilo que é mudança nesta abordagem à vítima de trauma, correto? Claro, e também é verdade que se calhar daqui a 5 anos estamos a discutir coisas, estamos a perceber que tudo que estamos a falar hoje, se calhar não é bem verdade. Mas lá está, temos que nos adaptar à melhor evidência disponível. E como calculo, poucos de nós daqui criamos essa evidência, temos que ir buscar essa evidência onde ela é publicada de acordo com aquilo que está definido como tal. E nisto aqui, só para também do ponto de vista específico, ter aqui 2 questões muito importantes que foram aqui colocadas no chat. Primeiro, em relação... Eu achei muita piada a questão dos manuais de trauma e tirá-los da estante. De facto, é verdade, porque de facto, hoje em dia, e com a velocidade à qual é criada e publicada a evidência, nós já não estamos no mesmo estadio que estávamos há 20 anos, em que nós tínhamos os tomos e os manuais de há 20 anos colocados na estante e quando tínhamos alguma dúvida íamos a este manual. Isto já não acontece. Isto é de uma geração, enfim, mais idosa. Hoje em dia nós temos que adaptar a isto, já não é real, e nós temos que adaptar outro tipo de conceito e que obriga todos aqueles que trabalham com pessoas, todos aqueles que trabalham na emergência médica, a atualizarem-se de forma constante. E obriga também às agências, às entidades, aos institutos, também a um maior esforço nessa atualização, e é precisamente isso que estamos a fazer em diversos níveis. A questão que foi colocada em relação a ser colocado o cinto pélvico concomitantemente com a maca de vácuo, se bem que percebi a questão, não há qualquer tipo de contraindicação ou de problema. Portanto, claro que pode ser utilizado o cinto pélvico e o doente ser transportado na maca de vácuo. Não há nada, nem ninguém, que possa dizer o contrário. E em terceiro aspecto, a questão do ácido tranexâmico, reparem, a evidência, de acordo com o nível de evidência em que ele é publicado e da forma como se fazem os artigos, podem dar conclusões diversas, e é por isso que trabalhar evidência não é para todos nem para qualquer um. E é evidente que, se calhar, todos nós conhecemos o artigo que foi publicado há coisa de uma semana e que coloca em causa que o ácido tranexâmico pode não ter o mesmo benefício que nós julgaríamos que tinha, mas a verdade é que quando comparamos do ponto de vista metodológico e do ponto de vista de número de doentes em estudo, estamos a comparar coisas extraordinariamente diferentes, é como comparar uma fatia um pequenino pastel de nata daquelas miniaturas como um grande bolo de casamento. Portanto, todos os trabalhos e meta-análises publicados e que defendem e sustentam a utilização do ácido tranexâmico
são infinitivamente superiores em relação ao pequeno estudo, com problemas metodológicos que foi apresentado há coisa de uma semana. Mas claro que sim, tudo isto é uma evolução e estamos atentos a ela e como qualquer entidade, como qualquer agência, está atenta às atualizações que forem sendo publicadas. Muito bem, e vão surgindo mais questões e comentários no chat, portanto, eu pedia, por favor, ao painel de palestrantes que é mais fácil irem lendo e se quiserem comentar, por favor, façam-no, do que eu estar aqui a escolher aquilo que é mais importante a falar. No entanto, salta-me aqui a questão, à vista uma questão do Rui Moreira, que quando é que se prevê que haja uma atualização daquilo que é a formação que é dada atualmente a nível do TAS e de outros cursos? Se calhar também posso responder a esta. Portanto, isto é um processo contínuo e, na verdade, aquilo que neste momento estão a ser atualizados os produtos pedagógicos. Esperamos, dentro de pouco tempo, ter cá fora não só orientações técnicas, como manuais de procedimentos, e que depois do verão e até final do ano, todos estes produtos pedagógicos sejam atualizados. Portanto, mas isto é um processo que obviamente que tem a sua complexidade e que é moroso, como bem compreendem, mas que está a ser feito, e portanto esperamos até final do ano ter tudo isto concluído. Ok, muito bem. E, portanto, e dada a hora, que já vamos com quase uma hora de sessão, mais coisa, menos coisa, aliás, até provavelmente mais que isso, se calhar, eu vou dar por encerrada a sessão deste webinar, deste processo assistencial de trauma. Relembrar a todos que isto, conforme disse o enfermeiro Vasconcelos, é um processo que está ainda agora no início, portanto, está-se a dar os primeiros passos. Está-se a iniciar a discussão com todos aqueles que são os intervenientes no Sistema Integrado de Emergência Médica e, portanto, ainda há aqui um grande caminho para andar, para mudar aquilo que foi a prática de todo o sistema ao longo dos anos. Portanto, é normal que haja resistências e, portanto, o mais importante disto tudo é que acreditemos na evidência científica, naquilo que há e que melhor se faz e, portanto... E é por isso que esta área da emergência médica também é tão interessante, é porque não é estática, portanto é uma área, é uma ciência que está em constante evolução e que obriga a que haja um constante atualizado de conhecimentos. Obrigado a todos pela presença. Relembrar que amanhã temos um novo webinar, desta feita relacionado com a abordagem pré-hospitalar ao doente oncológico, portanto um tema também interessante. Será através da plataforma Teams às 5 da tarde. Mais informações estão disponíveis e o próprio link para a inscrição estão disponíveis no nosso site www.inem.pt. Obrigado a todos. Conforme disse no início, a gravação irá ser disponibilizada dentro em breve para que quem quiser rever aquilo que foi a apresentação o possa fazer e então continuar a discussão de uma forma salutar para que todos temos aquilo que é a nossa missão, que é salvar vidas em ambiente pré ou extra-hospitalar. Obrigado a todos pela vossa presença e até uma próxima.